dentro do raio de 50 metros, então eu estou ali com a PP degradada. Então, se ela está degradada, eu devo fazer a recuperação dessa área. E o quanto que de fato eu devo recuperar, quanto que eu sou obrigado por lei a estar recuperando. Então, nesse primeiro quadro que eu estou mostrando aqui, para propriedades com até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal ele varia, né, de município para município, situando uma faixa aí que pode variar de 5 a 110 hectares. Né? Então, é fazer a consulta do seu município para ver qual o módulo fiscal dele, né, que ele se enquadra. Então, para imóveis rurais, né, com áreas de até um módulo fiscal, nos cursos d'água, ou seja, nos rios, estou sendo obrigado, né, vocês vão ter essa propriedade, tem a obrigação de recuperar 5 metros de largura aí das áreas de mata ciliar. Para as nascentes e olhos d'água perene, a obrigatoriedade de recuperar 15 metros, para as veredas 30 metros, lagos, lagoas, 5 metros. Então, isso para propriedades de até um módulo fiscal. Para propriedades entre 1 e 2 módulos fiscais, eu vou estar tendo a obrigatoriedade de recuperação de 8 metros para os cursos d'água e de 15 metros para nascentes, de 30 metros para vereda e 8 metros para lagoas e lagos naturais. Já para propriedades entre 2 e 4 módulos fiscais, eu tenho a obrigatoriedade de recuperar 15 metros nas APP de mata ciliar, 15 metros para nascente, 30 metros para veredas e 15 metros para lagoas e lagos naturais. Então, observe que o estabelecido lá, por exemplo, para nascentes e olho d'água são 50 metros. Mas se em julho de 2008 você já estivesse com essa área degradada, né, já tivesse esse passivo ambiental, você não é obrigado a recuperar os 50 metros. Só esses 15 metros que você tem a obrigação de fazer a recomposição. Já para as propriedades com área superior a 4 módulos fiscais, tenho já algumas diferenças, né? Que para nascente e óleo d'água perene eu tenho essa obrigação de recuperar os 15 metros, para as veredas 50 metros e para os lagos e lagos naturais 30 metros. Já para os cursos d'água, né, eu tenho que de propriedades com 4 a 10 módulos fiscais, essa obrigatoriedade de recuperação de 20 metros, com essa variação, né, de 0 a 10, de 10 a 60 metros, 60 a 200 e acima de 200, ou seja, essa é a minha largura do rio. Por exemplo, um rio com 60 metros de largura, 60, eu vou ter a obrigatoriedade de estar recuperando esses 30 metros. E acima de 10 módulos fiscais, eu tenho essa obrigatoriedade de recuperar para rios de até 10 metros, 30 metros da faixa marginal. Então, tem essas variações de acordo com o tamanho da propriedade e a obrigatoriedade dela estar recuperando essa área. E como que a gente vai estar fazendo essa recuperação? O Código Florestal ele estabelece algumas formas que podem estar sendo utilizadas para fazer esse processo de recuperação, e cada área tem suas características, né, a melhor forma de estar fazendo essa recuperação. Uma das formas é o plantio em área total, né?
Esse plantio em área total ele consiste em que eu vou estar fazendo o plantio de espécies vegetais, né? Herbáceas, arbustivas, arbóreas, o plantio de mudas, sementes. E essas espécies elas podem tanto ser nativas ou não. Posso estar fazendo por meio de mudas ou sementes com uma ou mais espécies para a formação da comunidade vegetal, ou seja, para a formação de uma floresta ali, eu vou estar fazendo utilização desse plantio mesmo. Então, o plantio em área total, ele pode envolver estratégias de adensamento, enriquecimento e nucleação, como forma de acelerar a recuperação da área ao longo do tempo. E a opção e a conveniência pelo uso associado de estratégias devem ser avaliadas no início e ao longo dos processos de recuperação durante a fase de monitoramento. Ou seja, eu posso estar utilizando esse plantio em área total tanto para a recuperação de uma clareira, por exemplo, tem uma área que está em processo de recuperação e ali teve uma clareira naquela área que teve uma exploração mais intensa e eu faço o plantio nessa área para que ela se recupere. Outro sistema que pode ser utilizado para a recuperação dessas áreas são os sistemas agroflorestais. E esses sistemas, eles são sistemas produtivos, ou seja, eu tenho a produção de alimentos nesse sistema, e eles se baseiam no princípio da sucessão ecológica, que é o que acontece na natureza, nessa relação de ter ali no início árvores que são mais resistentes ao sol, a um solo que não é tão rico, e vai tendo essa sucessão até que eu chegue numa floresta bem recuperada. Então, no SAF, os ecossistemas naturais vão ser análogos ali à minha plantação. Então, eu posso estar utilizando árvores exóticas ou nativas, e essas árvores vão estar sendo consociadas, né, com culturas agrícolas, com plantas trepadeiras, forrageiras, arbustivas, ou seja, é uma floresta que vai estar sendo plantada e pode ser utilizada para a colheita, né, dessas espécies de interesse. Posso estar utilizando as frutíferas. E assim como no plantio em área total, eu posso estar utilizando o sistema agroflorestal, né, o SAF, tanto na área total como em parte da área. E vai ter nesse SAF uma alta diversidade de espécies e sendo eficiente no processo de recuperação. Outra forma, uma forma importante, que é inclusive o que vamos estar trabalhando na continuidade prática aí, é a regeneração natural, que ela pode estar acontecendo de duas formas. A natural com manejo e ela sem manejo. Então, a regeneração natural sem manejo, ela consiste, né, em deixar que os processos naturais atuem livremente, ou seja, eu tenho uma área que está ali em processo de recuperação, é uma área que está degradada, e aí eu vou fazer o isolamento dessa área e vou permitir que ela se recupere da forma natural. Então, para que aconteça um processo de regeneração natural sem manejo, é necessário que esses locais eles tenham uma diversidade de plantas nativas regenerantes, ou seja, eu preciso que essa área realmente tenha condições de fazer esse processo de regeneração. Então, esse processo vai incluir árvores que têm essa capacidade de rebrota, que estejam ali próximo, com remanescente vegetação nativa, e que tem um solo pouco compactado, e a baixa presença de animais invasores, animais e espécies, né, invasoras. Como, por exemplo, se é uma área de pastagem ali que já teve um pisoteio grande do gado,
tem muita gramínea, muita braquiária ali, por exemplo, já é uma área que o processo de regeneração pode ser dificultado. Então, uma vez que for analisado, né, que tem esse potencial de recuperação, de regeneração, seja alto, que eu tenho um solo ali com uma qualidade satisfatória, que eu tenho áreas de mata próximo daquela região. Então, se eu levanto isso, somente o isolamento dessa área, né, por meio de cercas, vai estar fazendo com que a minha regeneração natural ocorra. E essa regeneração natural ela pode ser manejada também. Então esse manejo ele consiste em adotar ações que vão estar induzindo que os processos de regeneração natural ocorram de uma forma adequada. E aí, como exemplo, eu posso estar utilizando o controle de plantas competidoras. Por exemplo, é uma área que tem muita braquiária, mas no entanto eu vejo ali que tem algumas árvores começando a se desenvolver naquela área, e aí o que eu faço? Eu vou estar fazendo uma capina naquelas árvores nativas que estão tentando se desenvolver ali, de forma a evitar essa competição com o braquiária. E esse controle ele pode tanto ser na área total, ou seja, eu vou tirar toda a braquiária que tem ali e deixar apenas as plantas que estão aparecendo no processo de regeneração, ou eu posso fazer somente na coroa ali, ao redor dessas plantas. Isso vai ser de acordo com a característica da aula. Outro manejo interessante é o controle de formigas, né? Porque elas vão atrasar esse processo uma vez que fazem a cortagem das folhas dessas plantas. Então, é necessário fazer o controle de formigas, se elas comecem, caso ocorram, em uma área de pelo menos, um raio, né, de pelo menos 500 metros ali da área que está em processo de regeneração. Mas isso só caso tenha um grande número de formigas ali afetando a sua área. Outra forma de você fazer esse manejo é a própria adubação de cobertura, né? Às vezes o solo está realmente muito pobre, não tem condições ali de permitir que aquela regeneração ocorra de uma forma mais rápida. Então eu vou fazer essa adubação de cobertura na época que antecede as chuvas, para que eu tenha o máximo aproveitamento dessa adubação. Claro, de preferência a adubação orgânica, que vou estar mantendo as qualidades desse solo. E o plantio, né, de enriquecimento e adensamento ou nucleação. Ou seja, tem áreas que estão em processo de regeneração natural sem manejo, só que aí se percebe que essas áreas não estão se desenvolvendo da melhor forma possível. Então se entra com o processo de plantio de enriquecimento ou nucleação. Identificou essas áreas e eu vou estar fazendo esse processo de recuperação, esse manejo. Então, se é uma regeneração natural sem manejo, deixar de praticar as atividades agrícolas naquela área, pratica-se o isolamento da área e espera que a natureza vai, com seu processo, com sua capacidade de regeneração natural, vai estar fazendo essa recuperação da sua área degradada. Dessa forma, reduzindo o custo e tornando o processo viável para vocês produtores. Então, nessa imagem, traz aqui uma área em processo de regeneração natural. À esquerda do vídeo, essa é a área que está em processo de recuperação e à direita, um fragmento de área virgem. Então, o que se analisou foi que essa área teria essa condição, esse processo de regeneração,
porque essa área vai dar possibilidade para que as plantas avancem nesse sentido e possibilitar essa recuperação, ou seja, sementes dessa árvore aqui, alguns insetos, alguns pássaros vão fazer essa transição entre as duas áreas. É o processo que isso ocorre, vão estar dispersando sementes e vão fazer com que essas árvores se perpetuem nesse local e se tornem em 10 a 20 anos que ela tenha pelo menos 80% das características da mata original. Então, um processo de regeneração natural, em resumo, é deixar que a natureza, deixar que o meio ambiente faça esse processo de recuperação dessas áreas sem um esforço maior. Então, vamos estar retornando aí com o vídeo, a exposição prática, onde a gente teve dentro da propriedade aí, passando por algumas áreas que estão nesse processo de regeneração natural, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre os detalhes, né, dessa regeneração. Meu nome é Cristóvão Figueiredo, sou engenheiro ambiental de formação, sou agricultor orgânico, moro em Piatã, na Chapada Diamantina, e hoje estamos aqui na Fazenda Ressaca, na minha propriedade, né? E aí nessa aula de hoje vamos estar trabalhando os aspectos das áreas de preservação permanente, né? Estabelecida pelo Código Florestal Brasileiro, e mais precisamente vamos estar falando sobre regeneração natural em áreas de preservação permanente. E aí vou trazer para a gente uma teoria sobre essa regeneração natural, e aí daremos continuidade falando um pouco sobre área de preservação permanente, né, de nascentes, de áreas brejosas e matas ciliares, né? Então, durante essa aula, vamos estar adentrando um pouquinho sobre esses conceitos. Então, estaremos iniciando aqui falando sobre uma das que eu considero uma das mais importantes, né, que é a APP de nascente, que tem essa função ecológica de fazer a proteção do entorno da nascente, né, que no Código Florestal Brasileiro ela é estabelecida num raio de 50 metros, que deve ser preservada a partir do ponto fixo lá do olho d'água ou nascente. Então, nesse sentido, a área de preservação permanente da nascente, ela tem a função de evitar, primeiramente, o assoreamento dessa nascente, né, uma vez que a água da chuva ali pode estar vindo a aterrar essa nascente e evitar que ela tenha esse fluxo contínuo, e faz também a função de ajudar com que a água penetre melhor no solo e reabasteça o lençol freático ali. Então, juntamente com a área que por lei é obrigado a se preservar de 50 metros, é necessário também que se preservem as áreas de recarga desses rios, né? dessas nascentes. E por que é importante preservar essa área de recarga, né? Porque a gente sabe que uma nascente ela não é só aquele ponto ali, né? Toda a área de entorno ela vai estar contribuindo para que a água da chuva penetre de forma lenta e venha a brotar no nosso olho d'água, na nossa nascente. Então é necessário avaliar a área de entorno também, que deve estar devidamente preservada, até para evitar que chuvas muito fortes venham trazer enxurradas para essa nascente. Aqui a gente vai estar entrando mais um pouquinho nessa área que está relativamente bem preservada, é uma área de preservação permanente, e a gente vai estar entrando nessa área, seguindo até a parte da nascente, e eu vou estar apresentando nesse caminho aqui alguns aspectos importantes de serem considerados, né?
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.